É possível viver de música? É possível, totalmente possível. Ah, sim, é possível, viu? É e não é, né? Não vejo sendo possível. É o que deveria ser possível, né? Dá pra viver, mas tem muitos percalços. É possível viver de música, mas é tão difícil quanto fazer música em si. Possível é, mas é aí que tá. Dependendo do segmento, São João não é possível viver de música. É desafiador, mas é possível. É possível sim, mas não é fácil. E demanda uma energia muito grande. Eu vivo de música, né? Só de música, né? Eu tenho aqui o estúdio, então eu trabalho com produção musical, alugo o espaço para ensaio e faço gravações também. E é um corre, né? É um corre. É uma relação pesada viver de música, pagar as contas com a música e trabalhar com a música. É uma caminhada, uma luta muito grande poder ser valorizado por trabalhar com música, né? Não só em valorização artística e pessoal, mas também em remuneração. Os cachês são o mínimo que não dá pra você fazer pouco show e conseguir pagar suas contas, como a Marcela falou. Se pegar bastante show, dá. Né? Se pegar bastante final de semana, assim, sexta, sábado, domingo, às vezes 2 shows direto, bem corrido, né? Te limita numa saúde mental também complicada, né? Acho que não depende só do artista e só do músico para que isso se torne possível. Porque eu acho que tem forças internas, mas a gente também é atravessado por questões externas, sociais. A pandemia foi um exemplo disso. Como que a gente dependeu muito, né, de políticas públicas para conseguir segurar a onda. As leis de incentivo, no geral, são muito importantes para a vida do artista independente. É dessa maneira que a gente consegue verdadeiramente sair do sufoco de ter que sobreviver da arte para viver a arte. A arte não está acima de tudo. A arte é tudo. É aquilo que a gente vive. É o nosso cotidiano, é o nosso pensamento, é a nossa cultura. A cultura é uma das principais coisas que te faz se sentir parte de alguma coisa. A gente precisa de um Estado que acredite na cultura do próprio país, que fomente, que tenha um plano de alimentar essa cultura, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem em questão de desenvolvimento. Isso é fundamental para um país e para um contexto de cultura. É um dinheiro para a pessoa, né? É para fomentar a pessoa. Às vezes é muito difícil para o artista independente juntar dinheiro perante todos os outros rolês de sobrevivência para poder investir na sua própria arte. Tem muita gente que consegue, tem muita gente que consegue assessoria, né? Um produtor, uma equipe, mas tem muita gente que caminha mesmo só, e às vezes com pouca acessibilidade a todas as tecnologias e recursos que a gente necessita para desenvolver um trabalho artístico de excelência, assim, né? Sempre falta uma grana para uma coisa ou outra que a gente quer fazer, na verdade para várias coisas, né? E a gente não recebe mesmo um valor que possibilita expandir, né, crescer. Né? Não adianta eu ter uma ideia genial se eu não tenho como viabilizar ela. Poxa, se você está precisando de grana, investe em outra coisa que dê mais dinheiro. Mas não é isso, eu quero ter políticas públicas que me possibilitem desenvolver cada vez mais enquanto profissional, a investir na minha própria arte, porque isso se torna cultura, acessibilidade. É lei de incentivo. Para quê? Para que a gente possa organizar a carreira artística, que a gente possa organizar o festival da gente e depois se tornar independente nas coisas que a gente faz. Tem que se ligar muito nessas coisas dos editais, né? Tanto municipal, estadual ou federal, porque é um recurso que você pode usar para fazer o seu trabalho. Eu tenho ficado ligada, eu leio os editais, e parece um pouco burocrático demais, tem muitos detalhes. Você pegar, ler um edital, você entender os meandros desse edital, você entender como é que funciona a burocracia desse edital. Acho todo o percurso complicado, prestação de contas, fazer planilha orçamentária. Então, pelo amor de Deus, gente, o artista tem que ter muita competência, além da competência que já é gigantesca do seu próprio instrumento, entendeu? Porque não é só um texto bem escrito, é sobre você conseguir se encaixar nas demandas técnicas do projeto. Tem uma discussão enorme, né, sobre qual é a forma melhor de você colocar uma política pública de incentivo e de financiamento. É um valor limitado
para o Brasil inteiro, que a gente sabe que não vai atingir todo mundo. Fica difícil a gente pensar num panorama em que a gente vai ter uma profissão que vai ser minimamente, dignamente possibilitada. O profissional músico, muitas vezes, por não ter uma carteira assinada, em alguns momentos acabar fazendo um serviço um pouco mais informal, né? Aquele serviço de boca, ele acaba não tendo muitos benefícios que talvez seriam necessários, como a questão do transporte. Domingo de manhã, com sol. Salve! Isis Ferreira aqui, falando de Santa Bárbara do Tugúrio. Depois de muita correria e organização na parte da manhã, com atividades domésticas, com trabalhos, com filhos. Tô saindo de Santa Bárbara agora, são um pouco mais de 15 horas. A gente toca no Festival de Gastronomia de Tiradentes e a saga é a seguinte. Agora, nesse horário, não tem ônibus em Santa Bárbara para ir para Barbacena. Então eu vou ali na BR, ó, pedir uma caroninha para chegar em Barbacena antes das 5, porque eu agendei uma carona paga para ir de Barbacena para São João e chegar a tempo do ensaio, que é às 18h30. Me acompanha nessa saga? São mais de 5h30. Eu já cheguei em Barbacena há um tempo, já fui na casa de uma amiga, já usei o computador dela um pouquinho, que eu precisava enviar um documento. E agora eu tô aqui aguardando a próxima carona para São João. Nós somos trabalhadores da cultura e merecemos sim ter um salário digno, condições, né, de trabalho melhores. Como eles fazem isso com todas as profissões, né, que existem no Brasil, no mercado, tudo. Músico também é uma profissão, né? A música também é uma profissão. Esse movimento de profissionalização e do entendimento da música como ofício que deve ser remunerado, ele vem se consolidando e acho que vem trazendo também um novo olhar para o fazer musical, né? Para projetos, para conseguir se discutir a valorização do artista, do músico e conseguir também se exigir, né, dos espaços que sejam privados e do público, discutir leis, né, e políticas públicas. Lembro de mãe no fogão e o cheiro bom pela casa. A gente apagou dia se divertindo em família no domingo. Então, o mercado da música de São João del Rei, ele é diverso, assim como a música de São João del Rei, né? São João tem uma história musical muito grande, né? De grupos de samba, de escolas de samba, de cantores de bar. Assim. Você tem o mercado do som do bar, né? De bar, de viver de cover, né? Cover R$10. Cover é R$10 desde 2010. Tem também o mercado de alguns festivais aqui, né, que acontece não só em São João, mas na região também. Você tem o mercado de casamento, né? Ainda tem o pessoal do conservatório, da música instrumental, né, que é muito presente em São João. Então tem vários mercados musicais. Tem espaço para alguns grupos, mas não para todos. Quando a gente pensa no rap, a gente precisa criar o espaço para a gente trazer o nosso trabalho, né? E quer dizer que muitas vezes é mais trabalho não remunerado. A função do rap, no final das contas, ela é isso. Ela é te dar uma perspectiva através da arte. Então, sei lá, vai ter um evento X. Se o fulano que eu gosto não for, dane-se os outros. Eu não tô nem aí. O que eu quero tocar não é um som mais comercial, né? Não é uma coisa que tem uma abertura no Brasil para isso. Eu sinto falta um pouco de ter espaço para os projetos, sabe? É mais difícil se aprofundar num projeto, né? Se dedicar a ele, poder fazer isso, na verdade. Tá reduzindo, tá diminuindo, né, as possibilidades de entretenimento, assim, na cidade, né? São João é uma cidade, né, histórica, a gente sabe disso, e o próprio centro nosso é meio dificultoso, assim, é difícil você abrir uma casa de show para colocar a galera para tocar, é meio difícil um barzinho ter música até mais tarde, e o jovem, ele gosta de sair mais tarde, né? Porque não é só a questão da diversão. Imagina você tá em casa, não tem nada, você tá ali aflito, querendo sair, querendo fazer alguma coisa, aí você tem um barzinho que vai tocar música, tem um lugar que tem alguém que dança, tem algum tipo de arte, enfim.
a pessoa sai para distrair e não fica naquela angústia. Poderia ter mais iniciativas, assim, acho que São João tem um potencial tão grande, assim, né, musical, sempre teve, né, com o lance cultural da cidade mesmo, né. Sinto falta, assim, de uma iniciativa pública mesmo, de prefeitura, de estado, né, para, sei lá, às vezes fechar uma rua, colocar um palco na rua pra gente tocar pro público mesmo, de graça, né, para as pessoas virem, assim. Mas não tem, aqui tem muito pouco isso, assim. Eu acho que faz parte dessa condição precária do setor cultural. É muito difícil viver de música por causa do mercado. E essa transição geracional também vai mudando o rumo do mercado musical, da indústria cultural, vai mudando o público. É claro que há uma diferença muito grande numa sociedade de interior em relação a uma sociedade maior, uma capital ou um centro urbano mais desenvolvido. O centro urbano mais desenvolvido tem maiores ofertas, ainda que sejam disputadas também. Aqui a galera tem pouca grana para pagar os músicos, entendeu? Tipo, eu acho que tem a ver com o movimento, tem um pouco da ambição do dono, mas tem também isso. Tipo, aqui não é um lugar... Não é tipo um Rio de Janeiro, uma capital BH, São Paulo, sabe? Então, assim, realmente se tem menos dinheiro para investir nesse aspecto. Cabe, nesse caso de uma sociedade que tem pouca oferta de mercado formal e está mais restrito, da capacidade de empreendedorismo do indivíduo, que isso não tem nada a ver com música. Isso passa por um conjunto cognitivo, um conjunto cultural, inclusive psicológico do indivíduo. Ele pode conseguir abrir o seu mercado. Esse é o pulo do gato. A gente tem coisas boas aqui, o desafio é comunicar, é levar, né? É sair da nossa bolha, assim, eu acho que esse é o desafio. Eu não posso esperar uma porta abrir para que eu possa trabalhar como músico. Eu não preciso ter uma banda para lançar uma música. Eu não preciso ter um estúdio gigantesco para gravar a minha música. Vivendo de música no mundo atual, se não tiver um extracampo, se não tiver um conhecimento fora da música, aí eu acho já que fica impossível. Qualquer conhecimento a mais já serve, de marketing, de comunicação, enfim, de que for, mas de conhecimento de fulano que conhece ciclano, que conhece beltrano, que te apresenta não sei quem. Aí é possível. Caso contrário, você vira aí um eterno refém da música, até onde se permite. Alô, aqui quem fala é Jenny. Eu tô ligando de um orelhão. Eu tenho uma denúncia. Eu sou baiana, mas acontece. Ser mulher num negócio que também é quase que 80% monopolizado por homens, né, protagonizado por homens, é difícil, você sabe. Se firmar no mercado da música como mulher, como compositora, né, como musicista, é difícil. Mas a gente vai caminhando, né, com a ajuda de outras mulheres também, muitas vezes. O universo musical, para mim, sempre foi masculino. A ponto de, quando eu era bem nova e fazia aula de música, perguntar para o meu professor se homens tinham mais facilidade para aprender do que mulheres, porque eu via mais homens em bandas. Quando você é mulher cantando, muitas vezes você não pode simplesmente ser uma cantora, né? Espera-se que você esteja vestida de tal forma, espera-se que você esteja bonita, maquiada, e não se exige isso dos homens, né? Quando a gente está entre homens, querendo ou não, a gente ocupa um lugar de diva. É muito homem tonto, que dá em cima, às vezes tipo, põe a mão, rola muito assédio. Coloca um pouco a gente numa situação de vulnerabilidade, né? Comentários do tipo, vamos ver se você canta mesmo. Umas coisas que tipo, a gente não devia ter que lidar. A gente combinou um valor de cachê, e aí ele combinou comigo que se desse movimento, ele pagaria um valor X a mais. E deu muito movimento. E aí no final, eu fui receber o cachê, ele me pagou o valor menor, né? E aí eu questionei, eu falei, pô, a gente trouxe movimento. Aí ele falou, mas o movimento que vocês trouxeram não consumiu no meu bar. Então, pra mim, não foi tão lucrativo assim. As marcas que não eram de batom, não eram de batom, não eram de batom, não eram de batom. Esse lugar de ser mulher negra, de voltar a entender o seu lugar e saber que você pode ocupá-lo sem culpas, é um processo. Eu tive um filho
isso dificulta muito o trabalho de ser autônoma na música, de ser performer, de ser cantora, porque eu acho que o lugar de cantora sempre me exigiu muito um foco e uma energia e uma disposição e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo, que tendo um filho eu não consegui mais dar conta. Acaba que por você ser mulher, você tem que fazer um pouco mais, entendeu? É meio que isso, você tem que se esforçar um pouco mais porque você é mulher, essa é a realidade. E as pessoas estão sempre duvidando da sua capacidade, do seu trabalho. Trabalhar contra as mulheres vai bagunçar essa ordem, e é isso que precisa ser feito. Ontem ele me beijou e deixou marcar, já não era de batom. E aí galera, a gente vai chachar de uma olhada e é a primeira vez que a gente tá tocando aqui em Tiradentes, no Festival de Gastronomia. Um prazer enorme pra gente estar aqui, então espero que o show seja tão bom quanto vai ser pra gente, com certeza, que se já é certo, a gente tá aqui com toda a energia. Não era de batom, não era de batom. Parece até clichê, né, falar isso, mas a música desde sempre pra mim é um lugar de respiro. A música pra mim é muito importante, tipo, é o que me motiva, né? Música pra mim é inspiração. Nossa, isso é maior que eu acho. Tudo na minha vida. Eu já tentei parar um monte de vezes, mas eu não consigo. Cara, a arte te pega, você fica refém dela pro resto da sua vida. É uma profissão, né? A gente tem isso em mente, mas é um negócio que dá muito prazer, que envolve um sentimento, assim, de criar, de expor. É o que eu sei fazer, é o que eu sei entregar de melhor. A questão do valer a pena fazer música, eu acho que vale a pena quando você acredita que você mesmo consegue se inserir. Para nortear uma decisão como essa, a gente pode pensar em duas categorias. Uma é um retorno de satisfação própria, que não é necessariamente condicionado a um retorno financeiro. No caso do retorno financeiro, a gente pode até perceber um mercado mais fechado, mais restrito, um mercado que precisa ser mais disputado. Ou seja, em outras palavras, o mercado tem sempre lugar para um profissional competente, diga-se competente aí no sentido mais amplo possível. Já vi muitos músicos desistirem da música enquanto mercado, mas eu acho que isso é muito pessoal. Isso não pode ser tomado como uma regra. E assim, vejo muita gente nesse universo da música achando as suas soluções próprias e conseguindo se fixar.